Gente, bom dia. Que a graça e a paz estejam com todos. Eu sou o pastor William. Para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar aí da Segunda da Ceilândia, né, do pastor Oswaldo, e sirvo lá no campo do Sol Nascente. E hoje eu estou tendo a oportunidade, o privilégio e o prazer de compartilhar com vocês um estudo aqui no Sermão do Monte. O pastor Oswaldo nos pediu para gravar esse estudo para vocês, que está aqui em Mateus 5, de 27 a 31. A palavra de Deus nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui a palavra do Senhor. A minha oração em nome de Jesus é que esse estudo possa ser aplicado ao seu coração pelo Espírito Santo. Que todos nós possamos crescer no conhecimento da graça do nosso Deus. Gente, esse texto aqui são duas coisas importantes que nós precisamos ressaltar. São dois pontos importantes. Um primeiro aspecto é que Jesus aqui no versículo 27, ele tem uma expressão que ele repete nesse Sermão do Monte: eu, porém, lhes digo. Então, isso aqui invoca para Cristo uma autoridade do próprio Deus. E a gente precisa entender isso aqui sobre dois aspectos diferentes, né? Primeiro, que Jesus ele repete isso em outras passagens aqui no Sermão do Monte, e são duas situações pelas quais ele fala isso. A primeira situação era para retificar, corrigir algumas compreensões erradas que os fariseus tinham daquilo que foi dito. Várias tradições foram acrescentadas sobre a lei de Deus. E uma outra situação, que é essa aqui, é quando Jesus ele aprofunda aquilo que foi dito. Ele não muda, ele não retifica, mas ele aplica a lei ao coração. Um aspecto importante que nós precisamos entender é que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. À medida que a história vai se desenvolvendo, Deus vai se revelando cada vez mais ao homem. Aqui nós temos Jesus Cristo. O livro de Hebreus, logo no começo, fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, Jesus é a revelação máxima de Deus. Quanto maior o nível de revelação, quanto mais nós conhecemos Deus, maior responsabilidade nós temos, mais a palavra confronta o nosso coração e não apenas comportamentos externos. Então isso é importante, para que nós possamos entender o que Cristo está dizendo aqui, quando ele fala que todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Então veja que aqui Cristo está preocupado com o coração do homem. Vamos trabalhar mais um pouco esse ponto. O que é o coração na Bíblia? O coração, primeiro nós temos um grande problema, porque Jeremias 17:9 fala que o nosso coração ele é perverso e desesperadamente corrupto. O coração que nós somos. Nosso coração são três dimensões que trabalham conjuntamente. Nós temos a nossa mente, a nossa cognição, o nosso intelecto, nós temos os nossos afetos e nós temos a nossa vontade. Então percebem que quando a Bíblia fala em coração, ela fala dessas três coisas.
a mente, os afetos e a vontade. Exemplo, Gênesis 6:5. Na época de Noé, Deus falou que os pensamentos e os propósitos do homem eram inteiramente maus. Percebem? Então aqui é o intelecto, a cognição. Gênesis 42:28, os filhos de Jacó, quando viram o que tinha acontecido com José, tiveram o coração desfalecido. Então aqui se refere aos afetos. E Salmo 119:2, a palavra fala que os que buscam a Deus de todo o seu coração são felizes. Percebe? Então aqui é a vontade. Então a Bíblia, ela trata do coração nessas três dimensões. Então quando Jesus fala aqui que já cometeu adultério no seu coração, Deus, a palavra, o Espírito Santo, o próprio Deus está preocupado com todas essas nossas dimensões. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos. Então, o adultério não é só o que você faz. Se no seu coração você tem afeto, você tem uma inclinação para isso, já é pecado. Se passa pela sua mente, já é pecado. Adultério não é só o ato consumado em si. Então, veja que Jesus aqui, ele fala aquilo que nos é mais profundo, aquilo que nos é mais íntimo. E nós precisamos cuidar dessas coisas. Nós precisamos não só nos preocupar com os nossos comportamentos, que são visíveis, mas também com os nossos afetos, daquilo que nós gostamos de fazer. Que muitas vezes não aparece para as pessoas. Aparece muito que é aquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que é observável. Não o que está no nosso coração e nem na nossa mente. Mas Deus conhece o nosso coração. Nós temos que estar constantemente preocupados, né, com o nosso pensamento, naquilo que a gente gosta e com os nossos comportamentos também. Vamos pensar no iceberg, né? Então nós temos um iceberg onde você tem a parte de fora da superfície, que é o comportamento. O que está por baixo da superfície, que as pessoas não veem, mas que Deus vê, é o que tem que ser tratado também. Uma coisa importante. Eu tive a oportunidade, estou estudando há uns 4 anos a área de aconselhamento. E um aspecto muito interessante que eu aprendi é que as nossas motivações, elas nunca são neutras. Precisamos pensar e refletir a respeito disso. As nossas motivações nunca são neutras. E as nossas motivações, elas são fruto exatamente dessa interação dinâmica que acontece todo o tempo. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. Quantas vezes você fez coisas que depois você sentiu tristeza por ter feito aquilo? Ou seja, nós somos seres desorganizados espiritualmente. Não é? Os nossos afetos são desorganizados. A nossa vontade nem sempre fala com os nossos afetos, nem sempre responde aquilo que a gente pensa. Então nós precisamos nos voltar para a palavra e tem um estudo interessante, né, onde a gente pode estabelecer como é que nós podemos redimir o nosso coração, que é o que Jesus está preocupado. Como é que nós podemos redimir o nosso coração? Redimir o nosso intelecto. É por meio do que, gente? Da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como é que nós vamos redimir os nossos afetos? É pela esperança. Então você tem fé, esperança e amor, que é esse trinômio constante, né? Que não está só em 1 Coríntios 13, não. Você vê isso em várias passagens da carta de Paulo. Paulo contava diante do rei Agripa, Atos 26, ele estava sendo acusado, né? Estava para ser preso, e no entanto, ele falou, veja os seus afetos, como é que foram afetados pela esperança que ele tinha na ressurreição de Cristo. Ele falou que ele estava feliz em poder testemunhar da ressurreição de Cristo. Então veja que a esperança dele na ressurreição redimiu os seus afetos. E o grande redentor da nossa vontade, né? O que nos faz fazer a nossa vontade se voltar para Deus é o amor. Então você tem o seu intelecto, seus afetos, a sua vontade, e você tem a fé redimindo o seu intelecto, você tem os seus afetos, a esperança redimindo os seus afetos e a vontade e o amor redimindo a sua vontade. É isso que nós precisamos entender. Nós temos aqui a palavra, ela sempre nos traz o confronto e o conforto. O confronto, temos que olhar para o nosso coração. E o conforto
é que Deus nos dá essa válvula de escape, Deus nos dá a solução. Amém, queridos? Mais um aspecto, versículo 29. Então ele fala: se o olho direito te leva a tropeçar, arranca e joga fora. Se a mão direita leva a tropeçar, corte e joga fora. Né? É preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É claro que Jesus aqui não está mandando a gente cortar a mão. Né? Aqui nós temos uma figura de linguagem que se chama hipérbole. Hipérbole é um exagero intencional para provar algo. Né? Até porque o pecado não está na mão, o pecado está no nosso coração. Né? O pecado não está no olho, o pecado está no coração. Então, aqui a ideia é a mesma coisa quando a palavra fala: se você tiver fé como grão de mostarda, você manda a montanha se jogar no mar. Eu já vi pessoas pregando isso. Né? Não é a prova da sua fé. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero intencional. Não é que Jesus é exagerado, não é isso. Jesus usa dessa figura para ressaltar a importância do que? Da gravidade do pecado. Esse é o ponto. Então, aqui, o que Jesus nos ensina é que aquilo que me leva a pecar, eu devo excluir da minha vida de forma radical. Pode ser um relacionamento, pode ser um lugar que você vai, pode ser um negócio que você está envolvido, pode ser seu trabalho. Aquilo que te faz pecar deve ser cortado de forma radical da sua vida. Esse é o ponto. Versículo 31 e 32, então, vem uma consequência daquilo que Jesus nos ensina. Ele fala que aquele que repudiar sua mulher deve, também foi dito que deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, digo que quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltero. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui é uma consequência daquilo que Jesus vem falando. Jesus pontua, né, uma situação específica em que o divórcio é permitido, muito embora o perdão, Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O adultério pode ser perdoado pela graça de Deus, mas a pessoa tem o direito, né, de se divorciar caso aconteça uma desgraça como essa no casamento. Então, queridos, o que eu queria compartilhar com os amados é isso. Né? Nós devemos estar atentos ao nosso coração, à nossa mente, à nossa cognição, aos nossos afetos, à nossa vontade. Estar todo o tempo buscando redimir isso por meio da fé, da esperança, do amor, e estar definitivamente tomando uma posição segura, uma posição radical contra o pecado. Você sabe o que te faz pecar. Todos nós sabemos os caminhos errados que nós já trilhamos na vida, as consequências, e nós precisamos, então, eliminar de forma radical o pecado da nossa vida e os caminhos que nos levam a pecar. Amém, queridos? Então, esse é um breve estudo que eu queria compartilhar com vocês. E a gente deve disponibilizar em breve aí com o presbítero André. Agradeço o conselho por essa oportunidade. E mais uma vez, a gente deve pedir que Deus, por meio do seu Santo Espírito, possa aplicar essas verdades no nosso coração. É a minha oração pela sua vida. E muito obrigado. Em nome de Jesus, que você possa ter um final de semana abençoado. Amém, queridos?